Boa tarde. Então, vou iniciar uma aula sobre evolução humana, uma aula para ensino médio. O que vamos aprender com essa aula? Então, vamos aprender sobre a evolução humana que aconteceu na era Cenozoica. A era Cenozoica é dividida em Paleógeno, Neógeno e Quaternário. No Quaternário, ele pode ser dividido em Piloceno, Pleistoceno e Holoceno. No Piloceno surgiu os primeiros hominídeos. No Pleistoceno surgiu os Homo sapiens. E no Holoceno é que surgiram as primeiras civilizações humanas. Então, como a evolução humana está associada às ideias de Darwin, então nós sabemos o que? O que Darwin propunha? Ele propunha a seleção natural. A seleção natural diz que as espécies mais adaptadas são as que sobrevivem e tendem a passar a característica para seus descendentes. A característica que confere para elas a adaptabilidade. Então, isso está associado com a evolução humana, porque à medida que o ambiente vai selecionando esses indivíduos, esse indivíduo vai passando as características para próximas gerações e vai acontecendo a evolução. Então, as características da evolução humana é o bipedalismo, o andar bípede, o andar como nós já conhecemos que o ser humano tem, o crânio acima da coluna vertebral, o foramen magno, que é a conexão entre a medula espinhal e o cérebro, a estrutura pélvica e ligação do fêmur com o quadril, coluna com curvatura em S, que apoia o peso superior do corpo. As características da evolução humana, como podemos perceber aí, que a mão humana ela é diferenciada da mão do macaco. Ela parece, porém tem as suas diferenças, né? A mão humana, o dedo polegar humano é mais longo e afastado dos outros 4 dedos, que vai possibilitar maior rotação, movimentos finos e precisão. As características da evolução humana é aumento gradual do ângulo da face, aumento do cérebro e a presença do queixo, que vai possibilitar a linguagem. Como vocês podem observar nessa figura, o crânio ele foi aumentando a partir dos anos. Então, essa pergunta aí a maioria faz, né? Se os homens vieram dos macacos, por que ainda existem macacos? A verdade é que temos um ancestral comum. Não que a gente evoluiu do macaco, mas que nós, seres humanos e os macacos, possuem um ancestral comum. Isso foi descoberto através de esqueletos fósseis com características intermediárias. Então, aí como vocês podem perceber, né, uma árvore filogenética, a espécie humana a evolução da espécie humana pode ser representada por uma árvore filogenética. Essa árvore, a gente pode ver na base que o ancestral comum, a partir de milhares de anos, deu origem a várias outras espécies. Então, existem 2 hipóteses que poderia ter surgido o ser humano. A primeira hipótese é multirregional. O que significa isso? Que o Homo erectus saiu da África, migrou para diferentes continentes e o cruzamento causou a homogeneização mundial. Então, o Homo erectus saiu da África e depois ele colonizou os outros continentes e a partir disto surgiu o Homo sapiens.
A hipótese para fora da África diz que o Homo sapiens saiu da África e colonizou o mundo inteiro. Mas aí o Homo sapiens, ele conviveu com outras espécies de hominídeos. Mas ele saiu mesmo, foi da África. Então, as etapas da evolução humana, os primatas, as principais características era que ele habitava as árvores das florestas e alimentava-se de insetos e folhas. Os hominóides habitavam as árvores, mas também desciam ao solo. Eram quadrúpedes, mas às vezes endireitavam o corpo, locomovendo sobre as patas traseiras. Então, nessa figura aí mostra as espécies de hominídeo e o Australopithecus afarense caminhava sobre os 2 pés, possuía longo braço para pendurar em árvores. Os Australopithecus africanos andavam ereto, coletava frutos e abatia outros animais usando pedra. Nessa figura aí está mostrando o Homo habilis, que ele fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e possuía linguagem rudimentar. Foram encontrados vestígios na África. O Homo erectus, ele fabricava instrumentos simples de pedra mais complexos. Cobria o corpo com pele dos animais e eles viviam em grupos de 20 a 30 indivíduos. Foi ele que descobriu o fogo. O Homo neanderthalis é o mais habilidoso. Ele criava inúmeras ferramentas, armas, abrigos, enterrava os mortos em cavernas, fazia oferenda de flores e objetos e conviveu com os primeiros homens modernos. O Homo sapiens, que é a espécie que existe hoje em dia, espalhou-se pelo planeta. Eles fabricavam instrumentos de pedra, marfim e osso. Ele desenvolveu a pintura e a escultura. E possuía um desenvolvimento do cérebro que possibilitou a capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência. Então, uma questão central aí para a gente refletir. Por que o estudo da evolução humana pode combater o preconceito e aprender a valorizar a diversidade? Porque como a gente pode perceber ali, todo mundo saiu da África. Então, isso aí é importante para aprender a combater o preconceito. E uma outra questão também é que um monte de espécies de hominídeos conviveram juntas. Então, uma hipótese assim, por que só a espécie humana sobressaiu em relação às outras? A hipótese mais provável é que eles entraram em guerra entre eles. Então, o que sobressaiu, que tinha mais inteligência, é o Homo sapiens, que é a espécie do ser humano. Espero ter ajudado. Obrigada.